Antes do vlog começar, lembre-se que você pode ativar as legendas. É só clicar no ícone CC e na engrenagem ao canto da tela e selecionar o idioma para suas legendas. Chegamos! Não tá muito frio. Daqui a gente encontra o David e a Paula, são nossos amigos. E eles vão levar a gente para Woods Hole, que é onde a gente começa a turnê, que é lá em Massachusetts. E aí eles estão de 2 carros aí, que é para poder caber toda a bagagem, todas as pessoas, todos os cachorros. Temos aqui o David e vamos direto para a casa dele, da Paula, que hoje é dia de live. Pessoal, a gente chegou aqui nos Estados Unidos, mas o serviço continua. Espero que vocês aproveitem aí e se sintam bem-vindos ao motorhome do Choro das Três. Até mais! Saindo aqui com o David para ir pescar. A Lia vai arrasar hoje, pescar o maior peixe aí da estação. Faz 4 anos, gente. 4 anos que eu não pesco nada. David é muito craque na pescaria. Ele cresceu aqui em Woods Hole, vive aqui há muito tempo. E aí ele tem uma dica, é que quando você vê passarinho, provavelmente tem peixe. Already? Uau! Viu, gente? Ele lançou agora. A pescaria mais rápida que vocês já viram na vida, hein? O primeiro lançamento já pegou o peixe do tamanho certo. Eu tava junto, trouxe boa sorte, porque ele veio pescar hoje de manhã com a Elisa e não pegou nada. Então eu só entrei no barco, já pegou. Sou eu, não tem jeito. Oi pessoal, quase horário aqui do nosso primeiro concerto nos Estados Unidos, que vai ser um house concert. Depois você me deixou, os nossos beijos ardei. Hoje resta o amargo sabor, até a água do rio, e a sua pele banhou. Também secou com a saudade, e a sua ausência deixou. Pessoal, hoje aqui é o dia seguinte do show. Fui aqui ontem na casa do David. Deixa eu mostrar agora aqui pra vocês como é que é o palquinho aqui, a organização. Essa aqui é a sala que a gente fez a live. E aqui, ó, fica o palco. E aqui nesse palco, os músicos que vão tocando aqui vão assinando. Então olha a gente aqui, 2017, 2018... Aqui 15 anos, eu não lembro qual foi o ano. Tour 2012, 2016, 2017. Aqui a cintura do papai, aqui também. Aqui é um amigo nosso, André, que veio dar uma canja uma vez. E nós aqui, ó, não é legal? And right off your finger. Good. Here's his heavy one. Vai, Lia. Yes! Hey! Yeah! Estamos aqui no carro com a nossa amiga Adair. Ela vai mostrar para nós o laboratório do MBL, o MBL. Marine Biological Lab. Adair. Oh my God, my hair. No caminho a gente fez uma pausa aqui na praia, que ela é craque em
jogar pedrinha. Então ela deu umas dicas, eu consegui fazer a pedra pular 2 vezes. 2 pontinhos. Conseguiu você, Elisa? Out like this. You ready? Acho que 2 só. Estamos aqui com o pessoal no House Concert do Tom e da Jean. O pessoal tá acabando de chegar. Mamãe tá lá fora com a Lola e logo logo a gente toca. Quase 11 horas, acabou o concerto, a roda de choro que teve depois do concerto. Foi muito legal tocar aqui e fizemos amigos novos, a gente conseguiu reencontrar também algumas pessoas. E agora a gente tem aí umas 2 horas de estrada de volta até o Cape Cod, que é onde está nosso motorhome lá, na casa do David. Nosso primeiro abastecimento para pegar a estrada rumo a Portland. Primeira vez que eu abasteço um carro sozinha, não estou acostumada com isso, é um pouco chocante. Vamos ver aqui quanto o beberrão aqui vai consumir, não é? Sei que é bastante, ainda mais se a gente for converter esse valor, né? Mas vocês têm que pensar que a gente não está gastando com hospedagem. A nossa despesa com alimentação também é bem menor, porque a gente consegue comer aqui em vez de comer no restaurante. E outra é que vocês têm que pensar que é 70 dinheiros, né? É o dinheiro deles, eles ganham nessa moeda, então não tem conversão. Cabelado. Todo mundo. Também chuva. Então, 70 dólares, 20 galões. 20 galões é bastante gasolina. Acho que talvez até coubesse mais um pouco. Mas como ele parou, e eu não lembro mais direito como é que era, cabia muita gasolina depois que ele dava a primeira parada, então vamos deixar nessa primeira parada. Eu tava com quase 1/4 de tanque lá, então deve ser mais ou menos isso. As nossas verdes matas, aos pássaros azuis, a alegria natal, de povo que tem luz. Pessoal, tô aqui em frente ao local que a gente vai tocar hoje, que é um centro cultural. E aqui os nossos posters. Diz que eles fizeram os posters, mas não tiveram nem tempo de pendurar, que já esgotou antes. Já tá quase na hora da gente entrar. Essa é a última música. E a Elisa tá lá embaixo passando mal. Tomara que ela melhore logo, que ela se sinta melhor, pra não ter que estar passando mal. É muito ruim quando a gente tem que tocar e a gente não tá bem. Mas é a vida que a gente escolheu, né?
mal. Felizmente a Elisa conseguiu fazer o show e levou alguns dias para se recuperar. Enquanto isso, a gente pôde explorar a linda Portland, com destaque para o farol da cidade que vocês acompanharam aí no vlog. Primeiro café da manhã no camping, no nosso motorhome. Mal podíamos imaginar, mas os nossos problemas com o motorhome estavam apenas começando. Pessoal, tem uma péssima notícia para contar para vocês. A gente acabou de passar um sustão na estrada. A gente estava voltando para Woods Hole, né? Então a gente tocou em Kittery, dormiu lá e estava voltando hoje. Aí a Corina resolveu parar no Costco, que é esse supermercado assim, tipo atacadão, que ela queria comprar alguma coisa e porque eles também têm um restaurantezinho que é super em conta, tipo cachorro quente com bebida a $1,50, que fica bem do lado da estrada. Então a gente pensou em parar nele para comprar o que precisava, já comi alguma coisa que estava bem no caminho. E infelizmente, eu não sei o que aconteceu, o GPS mandou a gente pela estrada de Boston. Eu até filmei para vocês, né? A gente no trânsito, tava andando, mas bem devagar, então ela tava usando bastante freio. A Corina foi frear e viu que ela tava sem freio, completamente sem freio. A gente ficou nervosa, óbvio, ela dirigindo, então eu acabei nem filmando, porque foi uma situação muito tensa mesmo. Aí ela bombeando o freio, ele voltando a responder um pouquinho, aí a gente conseguiu chegar aqui no estacionamento e estacionar. Tava um cheiro muito forte de queimado, os dois freios da frente bem quentes, especialmente o freio aqui do lado do motorista tava pelando, não dava para encostar. E ela disse que viu até fumaça. Eu quando vim olhar não consegui ver mais nada. Então a gente decidiu parar aqui um pouco, deixar o carro esfriar para ver se a gente consegue identificar alguma coisa. E aí? Tudo certo. Agora vamos lá pra Mazers RV lá no Cape Cod pra arrumar o freio. Gente, acontece, faz parte, como diria o papai Dudu, carro quebra. Bom dia, pessoal! Indo aqui para o nosso concerto desse fim de semana em Hampton, na casa dos queridos Mark e Beverly. E eles têm gato e como o motorhome quebrou, não tem onde os cachorros ficarem. Por isso a mamãe tá ficando aqui em Woods Hole com a Perry, uma amiga muito querida. E estamos indo só nós três, só eles aqui atrás. So, that's all I need to say. Thank you for coming. Welcome, Shore of Dust Train. Chegamos aqui na Roger Williams University, que fica aqui em Bristol, em Rhode Island, porque nós vamos participar de um camp essa semana, que é uma coisa bem legal que eles fazem aqui nos Estados Unidos. Olha lá, gente, tá todo mundo usando chapéu que a gente bordou, que a Corina fez aqui com a Amy, essa arte, e a gente bordou, trouxe lá do Brasil, e agora tá todo mundo usando. Depois
Depois de dias no mecânico e da gente sem motorhome no festival, ele finalmente chegou. Olha quem chegou. Olha quem tá aí! Ê! Estamos aqui na passagem de som. Elisa no piano, Corina no pandeiro. E hoje a gente vai tocar num lugar aqui bem diferente, bem inusitado, como vocês estão vendo no fundo aqui. Isso aqui é uma tenda, mas é uma tenda muito chique. Em volta aqui tem essas janelas, esses vitrais com luzinha. Que lugar bonito, eu tô assim muito surpresa, eu não conhecia, a primeira vez que a gente vem aqui. E tá uma chuva, gente, que não para um segundo. Eu não sei se vocês conseguem ouvir no fundo. Não para um segundo, não dá sossego a chuva. Então não sei como é que vai ser hoje à noite. Se o pessoal vai sair na chuva, se vai arriscar, porque tá uma chuva forte. Como vocês devem ter visto na imagem, aí eu filmei a estrada, para de chover um segundo. Agora eu vou mostrar mais um pouquinho do som para vocês, espera aí. Oi, gente, finalmente aqui prontas, arrumadas já. O motorhome vai ficar aqui na casa do David e ele vai dar uma caroninha pra gente até a balsa, porque hoje a gente toca em Martha's Vineyard, que é uma ilha que fica aqui na frente. Chegamos, pessoal! Novamente estamos aqui na biblioteca de West Tisbury. A gente já tocou aqui algumas vezes. Acabou o show. Esse acho que foi o show mais difícil, assim, não difícil de dizer, mas foi difícil porque pra mim é muito difícil quando eu me emociono, porque uma vez que eu começo a chorar é difícil eu conseguir parar. Eu não choro todo show, mas quando sempre me controlo, porque eu tenho que começar, é difícil parar. Mas eu não sei, eu tava sentindo uma emoção muito grande, principalmente no Olho de Boi, em seguida quando eu fui tocar piano, foi Olho de Boi depois dos Dias de Verão. Eu senti uma presença do meu pai aqui muito forte e foi me arrepiando toda e eu já no Olho de Boi já percebi que quando eu fosse tocar os Dias de Verão eu ia me emocionar muito. E tanto que eu não consegui nem apresentar, eu quando quero chorar não consigo falar. Aí eu não consegui nem apresentar a música direito, mas consegui tocar. E toquei chorando. Eu acho que são o Dias de Verão é uma música pra mim que me faz... antes quando eu gravei, né, quando eu compus, que eu tocava, eu falava que Dias de Verão era por causa dos dias de verão, né, que a gente tem no Brasil. Que é aquele dia que é bem ensolarado, que tem bastante sol, aí de repente fecha o tempo, vira aquela chuva e de repente tem o tempo bom de novo. Mas hoje, quando eu tava tocando, eu tava pensando que o Dias de Verão hoje em dia é mais como se retratasse a nossa vida mesmo, né? Daquela lembrança daquela época tão maravilhosa que a gente teve, né? Mas que nem sempre tudo o que acontece é bom, né? Então a gente também teve as nossas tristezas, nossas tempestades, mas a vida continua e mesmo com as tristezas e com as tempestades a vida é boa e é bonita e acaba em tom maior. Bom dia, gente, tudo bom? Voltando aí no assunto de que tudo nem sempre é mil maravilhas.
Tava aqui dando uma ajeitada em tudo e para nossa surpresa, o box, que é onde a gente guarda os instrumentos, tá cheio d'água. Ficou chovendo ontem, né? Choveu bastante. Então eu acho que tá com algum vazamento. Entrou água no estojo dos instrumentos, molhou todo o violão. Tá dando para ver aqui, ó. Molhou todo o instrumento, a capa, né? Chupou água. O bandolim também. Olha como tá aqui. Começou a vazar água. Olha, gente, tá cheio d'água. Ai, Jesus, não acaba. Mais uma notícia aqui, então. O Jonathan, que estava tentando calibrar os pneus pra gente, percebeu que, na verdade, a válvula do pneu de dentro, que atrás a gente tem 4 pneus, né? São 2 duplos. O pneu de dentro, de um dos lados, está com a válvula quebrada, então o ar não está parando. E aí acaba sobrecarregando o pneu de fora. E aí é perigoso o pneu de fora até estourar. E a desgraça continua! A gente estava saindo aqui do camping para ir na casa da Perry, para poder usar a internet. E a gente ouviu um barulho alto. A gente sentiu como se alguma coisa tivesse fisgado, né? Segurado o motorhome. Nós passamos por esse bueiro aqui, ó. Dá até para ver o trilho. O que aconteceu? Dá para ver aí embaixo, ó. Fisgou o escapamento. E estourou o escapamento. Tá sem freio? Estamos sem freio também. Olha, gente, Corina tirou aqui o revestimento, o piso, né? Então a gente tem... Aqui não tem nenhum. Aqui, ó. Piso. Aí tem o revestimento do motorhome. E esse aqui que eu não sei o que é. E aí isso aqui é o isolamento térmico. O escapamento, o silenciador bateu por baixo aqui e levantou. Depois de horas, o guincho finalmente conseguiu retirar o escapamento que estava preso no piso do motorhome para poder guinchá-lo. E a gente descobriu que além de todo esse dano, também a linha de freio foi comprometida. Mais uma vez parado por dias, o motorhome sofreu uma intensa manutenção, onde o nosso mecânico recomendou a troca por um modelo mais novo, pois esse não era mais confiável o suficiente para nós. E assim começou uma das maiores aventuras desta turnê, a compra de um novo motorhome. Com um empréstimo e um sonho, começamos a nossa viagem de quase 1000 quilômetros para conhecer o motorhome lá na Virgínia. Por essa ser a nossa primeira turnê e primeira compra de um carro sem o papai, nós estávamos com medo de fazer um péssimo negócio. Mas mesmo assim compramos um motorhome. Eu fiquei com ele, enquanto a Corina e a mamãe dirigiram de volta para Massachusetts para fazer a papelada, e a Corina voou de volta para Virgínia, emplacou o motorhome, nós duas dirigimos para Massachusetts, onde levamos o motorhome para o mecânico para uma revisão, onde para o nosso alívio tivemos uma excelente notícia de que foi uma ótima compra e que o papai estaria orgulhoso da nossa escolha. Foi nossa primeira compra sem o papai de um veículo que vai ser a nossa casa, né? É uma coisa assim, é muita responsabilidade, então a gente tava meio fora do ar. Uau! Estamos na altura dos caminhões agora! Pegando nossa primeira estrada. E olha aqui, janelão. É ótimo essa vista, né? Fica linda a vista, fica legal. Agora, com o motorhome muito mais seguro e estável para nossa turnê pelo país, fizemos uma vaquinha e graças a muitos de vocês, a gente pôde pagar um empréstimo e fazer uma viagem de forma muito mais tranquila e segura. Trouxe a gente aqui numa praia que a gente ficou para trás para fazer as outras coisas. Quem tem amigos tem tudo, não é? Então a gente pôde dar uma pequena relaxada antes de começar a viajar para valer.
Bom dia, pessoal! Primeira noite oficialmente aqui no motorhome novo. E ontem foi dia de house concert, como vocês devem ter visto aí, porque a mamãe conseguiu filmar algumas coisinhas, não foi muita coisa. E agora a gente vai entrar lá para conversar um pouco com o David, que foi o nosso anfitrião, e tomar um cafezinho. Afinal, ninguém é de ferro, não é? Não, muito obrigada. Muito obrigada. How do you say you're Muito welcome? legal. De nada. De nada. Oi, pessoal, estamos aqui com o Richard e ele vai fazer a gentileza aqui, ele vai levar a gente para conhecer Nashville, alguns pontos turísticos, mostrar o que tem de legal. Chegamos aqui, estacionamos no Gaylord Hotel. O Richard falou que durante muito tempo ele foi o maior hotel do mundo. É impressionante, é colossal, uma coisa gigantesca. Eu nunca vi nada parecido assim. Para um hotel, é uma estrutura imensa. Então vamos lá. E quem acha que a nossa parada em Nashville foi só show, roda e passeio, tá muito enganado. Tem muito mais por aí. Segundo eu, fez uma... Ai, caramba. Vamos fazer Eu esqueci esse aqui rapidinho. Well, it's I have been excited about this show for a very long time, and it is finally here. And I first met the ladies from Choro das Três, I guess, in 2011, 2012, somewhere in there. And I've been to their shows. We've hung out over the years when they're in town, but this is the first time we've ever actually shared the stage together. So please welcome Choro das Três. Show terminado, foi uma delícia tocar com o Lon, aí foi nossa primeira vez realmente tocando juntos e poderia ter sido mais divertido, foi muito gostoso,
Acho que o pessoal gostou. Pelo menos foi a impressão que os aplausos nos deram. That's us, é a gente. A gente está chegando aqui na Universidade de Martin, no Tennessee, que hoje a gente vai dar alguns workshops e tocar aqui. E eu vou tentar registrar um pouquinho para vocês que a mamãe não veio hoje. Então vamos lá. Gente, saímos do show e fizemos uma parada aqui na nossa casa de shows favorita dos Estados Unidos, que é a Jazz Showcase aqui em Chicago. Vou virar aqui para vocês verem esse palco, que tem vários vídeos nossos aqui do canal. A gente passou aqui para dar um beijinho no Wendy, que é o dono aqui da casa, matar a saudade. Agora a gente vai conversar mais um pouquinho e pegar a estrada, mas ficamos felizes de ver que a casa continua linda. Nessa tarde aqui de vento e frio em Chicago, a gente resolveu vir fazer um passeio aqui, que é o River Walk, ou seja, a caminhada do rio, pelo rio.
aqui no aquecimento. A gente vai dar uma passada em tudo hoje para acertar os últimos detalhes, som inclusive. E aí a gente toca hoje aqui nesse teatro à tarde. Então a gente tá bem ansiosa, tá bem feliz. É uma orquestra jovem, então são todos estudantes aqui do começo do colegial, se eu não me engano, mas vocês podem ver que é tudo gente bem jovem. I wanna be like you, dooby dooby doo doo. I wanna be like you, talk like you, do you think? E aí, Eliva? Muito legal, adoro fazer. Dizemos que a gente não ia montar árvore esse ano? É mesmo, né? Vamos montar. Família muito legal, família Burton. Goodbye to the flowers, goodbye to you. I'm off to the subway, I must not be late. I'm going to work in car living. Bye.
no intervalo do show. Como vocês podem ver, tá uma loucura. Muito brasileiro, o povo tá aqui na maior alegria, conversando. E nós vamos ter uma surpresa no segundo set, que o Soli veio com a Catherine, a esposa dele, lá de Sullivan. Pegaram aí umas 4 horas de viagem e vieram para assistir o show, e ele vai dar uma canja com a gente no segundo set. Então eu vou pedir para a mamãe filmar, fiquem de olho aí. Bom dia, pessoal, boa tarde. Estamos aqui no Motorhome, todas aqui, Renatinha com a gente. Dá um tchauzinho, Renatinha. Estamos indo lá para o nosso último show do ano, oficialmente, em Bryan College Station. Um lugar que a gente toca já todo ano na turnê, virou tradição, graças a Renata. Finally, it's my pleasure to introduce these amazing musicians. You know, hearing soundcheck and seeing what they've been doing online and touring has just been phenomenal. We know that they've been here before, and so they're about to come up here and knock our socks off like they've done before. So everybody, please give it up for Coro das Tres. Fã do Choro das Três, desde que eu vi. Eu era um garoto, eu vi no Jô Soares e Elisa era pequenininha. E eu achei muito legal, uma família linda. E eu acompanho o tempo que elas têm de carreira. E agora elas estavam perto de Houston, de onde eu moro, eu vim aqui assistir. E falo para todos os fãs, elas são legais na TV e aqui elas são mais legais, elas tocam muito. Quem tem a oportunidade de ver tem que ver porque é muito bom. Obrigada! A gente veio assistir um coral de Natal.
Estamos aqui nos preparativos para a ceia, com vários aperitivos já que a Corina fez. Gente, olha esse brownie que a Elisa fez. Tá achando que é sabor de caneca que explode? Esse é o meu poder. Cinco, quatro, três, dois, um. E aí, pessoal, gostaram do vlog de hoje? Foi um pouquinho diferente, uma retrospectiva aí da primeira parte da turnê até a nossa comemoração de Natal. Semana que vem tem mais, a gente vai mostrar mais um pouquinho do que a gente fez por aqui em terras norte-americanas. Muito obrigada para você que fez parte dessa nossa aventura aqui, dessa turnê, vocês que assistiram nossos vídeos, compartilharam com os amigos e estiveram presentes aí nas lives, nas estreias dos vlogs e principalmente a todos que fazem parte do nosso clubinho. Muito obrigada pelo apoio de vocês, pelo carinho e por apoiar realmente esse nosso projeto de levar a nossa música para todos os cantos. Um beijo. Pra gente é uma grande honra poder contar com vocês, porque como vocês sabem, nós chegamos até aqui sem nenhum patrocínio e é graças a vocês que a gente pôde fazer tudo que a gente fez no ano passado e nesse ano aqui nos Estados Unidos. Então, muito obrigada! Feliz Natal! Feliz Natal! Até semana que vem, tchau!